Olá, meus amados. Hoje, dia 12 de maio de 2022, quinta-feira, da quarta semana da Páscoa. Evangelho segundo João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, como você percebeu aqui, nós estamos exatamente no contexto da última ceia. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse. Então, aqui estamos na última ceia, onde Jesus está se despedindo dos seus apóstolos. E aqui o Senhor começa a dar instruções muito claras, dizendo, porque assim, lembremos que quando Jesus acaba no lava-pés, vamos lembrar um pouquinho lava-pés, rapidamente. Quando ele chega diante de Pedro, Pedro, não, o Senhor não vai me lavar os pés. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Então o Senhor não lava só os pés, não, lava a cabeça, lava as mãos, lava, né? E Jesus vai dizer assim, não, Pedro, você já está limpo, é só lavar as mãos mesmo, basta e pronto. E aí quando o Senhor termina, lembremos que isso choca um pouco, principalmente Pedro, porque era o serviço de um escravo lavar os pés. O correto seria os discípulos lavar os pés do mestre, não o mestre lavar os pés dos discípulos. E aí Jesus fala, olha, vocês dizem que eu sou Senhor e Mestre, e é verdade, realmente eu sou. Se eu fiz isso, vocês também devem fazer. Ou seja, o Senhor convida a segui-lo e segui-lo em todas as situações. Me faz lembrar aquela canção do Padre Zezinho. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia e sorrir como Jesus sorria, tudo aquilo lá, né? Então me faz lembrar isso, o Senhor nos chama a viver como Ele viveu, ou seja, buscando sempre fazer a vontade do Pai. E uma coisa interessante, inclusive, chamado também a seguirmos o Senhor em todas as situações. O Senhor foi perseguido, então também nós entendamos que muitas vezes também nós seremos perseguidos. Então vamos ao texto. O Senhor usa aqui uma expressão que no grego é amém, 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 que é traduzido como em verdade, então, toda vez que o Senhor usa essa expressão em verdade, é porque ele vai falar algo que é um ensinamento muito profundo para a vida dos cristãos. Então, toda vez que o Senhor fala em verdade, o Senhor está demonstrando ali algo muito importante. Então, ele começa a dizer, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor. É óbvio que não, o servo está abaixo, quem manda é o Senhor e não o servo, o empregado. E o mensageiro não é maior do que aquele que enviou. Também, claro que não, porque o que enviou é maior, tanto é que ele envia e a pessoa obedece. Ou seja, aqui nos dois casos o Senhor fala de obediência. O servo obedece o Senhor e o mensageiro obedece aquele que o enviou. E aí o Senhor diz o quê? Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Então, ou seja, se vocês humildemente souberem qual é o lugar de vocês, não quererem buscar os primeiros lugares, humildemente buscar fazer a vontade de Deus, reconhecer que o Senhor é maior, que Ele sim sabe todas as coisas. Se vocês sabendo isso, colocarem isso em prática, porque não adianta saber, às vezes a gente fala, eu acredito no poder de Deus, eu acredito que Deus é misericordioso, eu acredito isso, acredito aquilo, mas na hora H, quando a gente precisa realmente crer, eu estou me incluindo, tá? A gente acabamos fazendo
totalmente o oposto. Então, o Senhor diz isso: se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Por quê? Porque sabe que diante de toda dificuldade, essa dificuldade vai passar e Deus virá em nosso socorro. Eu sempre digo isso, gente, não nos iludamos. A gente só suporta uma situação difícil na nossa vida porque Deus está conosco. É ilusão nossa achar que Deus não está conosco, achar que eu estou sozinho. Porque se eu estivesse sozinho, eu já teria desistido, eu não teria dado conta. Então Deus está conosco. Talvez eu nem perceba isso, porque Deus às vezes é muito discreto. Mas Ele está agindo, Ele está no nosso meio, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da nossa vida. E aí continua o Senhor: eu não falo de todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Ele está citando aqui o Salmo 41 ou 40. Aí vai depender, versículo 10. Claro que o Senhor aqui está falando de Judas, nós sabemos bem disso. O Senhor fala: olha, eu conheço todos vocês, desde o começo, quando eu escolhi, eu sei exatamente o que cada um de vocês é. Para nós, gente, é um conforto. O Senhor nos conhece. Não adianta eu querer fingir as coisas para Deus. Gente, não percamos tempo com isso, não. Deus conhece o meu coração, conhece minha vida, conhece minha história, conhece a minha alma, conhece meus pensamentos. Muito antes de eu falar, o Senhor já sabe o que está no meu coração, o que está na minha mente. E agora o Senhor continua: desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Eu já expliquei para vocês que esse eu sou é o nome divino de Deus. Quando lá em Êxodo, acho que é 14, que o Senhor, que Moisés pergunta: olha, eu vou lá no Egito, eu vou falar em nome de quem? Aí Deus diz: diga ao povo que eu sou te enviou. Então, quando Jesus fala que, olha, eu já estou revelando tudo isso para que quando acontecer vocês saibam que eu sou Deus, que eu estou falando de algo que eu realmente conheço. Por isso que ele vai falar isso daí: creiais que eu sou, ou seja, que eu sou Deus. A ideia de fundo é essa. E aí continua aqui o texto: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, novamente aqui o Senhor fala, da mesma forma que ele e o Pai têm uma intimidade muito grande, porque é um único Deus, né? Então ele e o Pai, ele vai dizer que eu e o Pai somos um. Então essa profunda intimidade que há entre o Pai e o Filho, por isso o Filho prega, o Filho fala aquilo que ele ouviu do Pai, porque ele viu o Pai, ele e o Pai são um. Mas da mesma forma, olha que coisa maravilhosa, aquele que recebe o enviado de Jesus, portanto o apóstolo, eu já expliquei para você que a palavra apóstolo quer dizer enviado no grego. Então aquele que Jesus enviar, quem acolhe a essa pessoa que Jesus enviou, quem acolhe o apóstolo, acolhe o próprio Senhor, e acolhendo o Senhor, acolhe também o Pai. Então, ou seja, há uma profunda intimidade. Então os apóstolos pregam com a autoridade que eles receberam de Jesus, eles não vão em nome deles, eles vão em nome do Senhor, com a autoridade que o Senhor deu. Por isso, quem os recebe, recebe o Senhor e, portanto, também recebe o Pai. E, Senhor, diante desta palavra, nós pedimos essa graça de compreendermos que o servo não está acima do Senhor, que o mensageiro não é maior do que aquele que enviou. Que nós possamos, Senhor, viver essa total dependência tua. Sabermos que tu és o Senhor, tu és o mensageiro, tu és aquele que enviou e nós somos os mensageiros, nós somos os servos, tu és o Senhor. Ao vivermos assim, Senhor, nosso coração se alegra porque sabemos que fomos escolhidos, o Senhor nos escolheu e o Senhor nos conhece, nos capacita, nos envia, e que diante de todas as lutas, de todas as dificuldades, Senhor, nós sabemos que não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos enviou, o Senhor nos capacita. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua intercessão de forma especial. Roga pela paz mundial e pelo fim da pandemia.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.